não há muito tempo atrás, então eu vou dizer que na época da reforma trabalhista, por exemplo, 5 anos atrás, a gente poderia pensar sobre isso, né? A relação de trabalho já era muito diferente do que ela é hoje. Pelo menos, daqui a pouco o Pastor e Adriano me corrijam, no que, aliás, não precisa nem esperar, viu, Adriano, Pastor, se vocês quiserem me corrigir, corrijam já, imediatamente, né? Mas vou dar um exemplo assim muito claro, que me parece muito marcante. Talvez esse seja o exemplo mais profundo do que eu vou trazer nessa minha conversa, né? Há 5 anos atrás, e daí para trás, as empresas entrevistavam candidatos para contratá-los para vagas que elas tinham em aberto. Então, eu, Pastor, Adriano, você que está nos assistindo, na empresa onde nós estamos, aparecia uma vaga para um determinado cargo, nós divulgávamos a vaga, os trabalhadores interessados se candidatavam, nós selecionávamos os currículos, entrevistávamos alguns, né? Eventualmente aplicávamos testes para alguns e escolhíamos o melhor entre eles. Tínhamos eventualmente até uma entrevista, né? Na qual nós buscávamos entender como é o comportamento daquela pessoa, que objetivo aquela pessoa tem, uma entrevista que ajudasse a empresa a selecionar o melhor candidato para a vaga. Hoje, talvez não em todos os setores, até quero pedir a você que está nos assistindo, por favor, me conta como está no seu segmento de atuação, né? Mas na maior parte dos setores, o processo está invertido, né? E eu não digo nem que está invertido para o mal, eu até acho que está invertido para o bem, né? Então, hoje, a entrevista não é para a empresa saber das qualificações do trabalhador, é para o trabalhador saber quais são as condições de trabalho que a empresa oferece. Então, hoje, por exemplo, já não é mais a empresa que entrevista o trabalhador, é o trabalhador, eu vou me arriscar a dizer assim, que entrevista a empresa para saber se ela merece que ele dedique o tempo dele e uma parte da vida dele naquela empresa. Então, ele vai querer saber quais são as condições de trabalho, como é o ambiente, quais são... E quando eu falo dessas coisas que o trabalhador entrevista, ele não está buscando apenas saber qual é o salário que ele vai ganhar, ou qual é o pacote de benefícios que está embutido naquele cargo. Ele quer saber qual é o ambiente de trabalho, quais são os propósitos, a missão, visão e valor daquela empresa, qual é a cultura que aquela empresa tem. Coisas que, formalmente, a legislação do trabalho não olha, ou talvez não dê conta de olhar, né? Porque a legislação do trabalho ela vai olhar aspectos, pelo menos a legislação brasileira, mais formais da remuneração, e, eventualmente, é claro, das condições mínimas de trabalho. Mas esses anseios que os trabalhadores têm quando eles entrevistam uma empresa para saber se aceitam ou não uma oferta de um cargo, vão além dos marcos que a legislação trabalhista hoje em dia já tem.